eu me aventurei sobre algo que eu acalentava como experiência para encarar esse desafio de continuar estudando futebol e, em particular, fazer uma pesquisa sobre torcidas organizadas. E eu havia acompanhado trabalhos de alguns colegas em sociologia e antropologia que haviam defendido dissertações sobre esse tema. Um Fernando Manuel Fernandes, que fez uma dissertação na UF com uma monografia sobre a Força Jovem do Vasco, e tinha acompanhado o trabalho de um colega na UERJ, em Medicina Social, que tinha feito uma pesquisa orientada pela Alba Zaluar sobre a torcida Raça Rubro-Negra. E um pouco conhecendo esse terreno da sociologia e da antropologia, eu me coloquei essa perspectiva de pensar à luz da história o que tinha sido o fenômeno das torcidas organizadas do Brasil, pegando os marcos mais tradicionais dos anos 40, dos anos 60, dos anos 80, para pensar esses grupos e, vamos dizer, as mudanças que aconteceram nesses agrupamentos entre a sua formação e o que a gente conhecia a partir dos anos 80, já à luz do estigma da violência que passa a pautar o jornalismo quando faz reportagens, ou seja, quando a partir do momento de criminalização das formas de torcer, e aí sobretudo 88 é um ano bastante importante nisso, em que há uma inflexão da própria narrativa jornalística. E foi também uma experiência de imersão em arquivos, em fontes extraordinárias, porque se no mestrado a minha consulta tinha se restrito à Biblioteca Nacional, aos microfilmes da Biblioteca Nacional, eu pude conhecer o arquivo do Jornal dos Esportes, que nessa época já era um jornal quase que decadente, que definhava um jornal que durante meio século foi a grande referência do jornalismo esportivo no Brasil. E aí eu pude ver esses arquivos consultando uma série de documentos extraoficiais, como por exemplo fotos, calhamaços de fotos, maços de fotos que não tinham sido publicados e que estavam ali à mostra para o pesquisador, claro que sob o ônus de ter de pagar para fazer a pesquisa, mas eu pude consultar uma série de arquivos fotográficos e do próprio jornal in loco que eu podia manusear e que me permitia ter um painel dessa sociedade brasileira dos anos 60 para os anos 80 e ver de que maneira o jornalismo esportivo, sempre o filtro para chegar às notícias, ao material relativo às torcidas organizadas, era aquilo que saía na imprensa, como foi um personagem de alguma maneira moldado, inventado, idealizado, enquadrado, que vai ter bastante, vamos dizer, apoio desse jornal. De alguma maneira havia uma relação muito próxima das lideranças de torcidas organizadas com os próprios jornalistas que faziam, repórteres que faziam essas matérias. Então era uma relação direta, eles frequentavam as próprias redações de jornal, e aí eu pude ter minúcias para fazer um detalhamento histórico que segue a historiografia que lida com a ditadura militar, que procura pegar sobre nesse contrapé, nesse ângulo invertido, esses microgrupos que vão surgindo nas arquibancadas, que vão criando territórios, micropoderes, assumindo identidades territoriais ligadas aos seus bairros, jovens que de início tinham uma marca estudantil, uma marca de rebelião, de contestação em relação ao princípio da torcida organizada no seu nascedouro dos anos 40, que se rebelam contra os dirigentes, contra os jogadores, contra os técnicos, e a gente vai acompanhando essas transformações sempre numa liga muito direta com o que estava acontecendo naquele momento. Então é impressionante como que as etapas, tal como hoje nós narramos a ditadura militar, elas vão aparecendo muito diretamente nessa juventude que encontra nas caravanas de viagem, numa vida paralela que as torcidas organizadas permitem a esses grupos criarem ao longo dos anos 70, interessantíssima, e um material riquíssimo que foi
nesse corpo a corpo com as reportagens, e aí você tinha cartas de torcedores que enviavam, que anunciavam o material da sua torcida, que divulgavam a caravana, que se valiam do fórum que era a seção de leitores do bate-bola do Jornal dos Esportes, para trocar informações. Hoje a gente tem todas as redes sociais, naquela época eram as cartas enviadas para a redação do jornal e publicadas no dia seguinte, então você tinha uma série de torcidas que se faziam divulgar as suas relações públicas, que em geral eram torcedoras, eram mulheres que escreviam para se expressar nessa sessão. Você tinha reportagens especiais, você tinha quase que o cotidiano em paralelo dos preparativos para os jogos, em que os jornalistas iam à casa desses torcedores para alimentar, para dar substância para as suas reportagens. Então, eu intitulei esse trabalho de O Clube como Vontade de Representação, porque dá esse princípio proativo que informou, nesse momento, a formação dessas torcidas, a criação dessas torcidas, né, e uma ideia de se expressar, de se afirmar, de se colocar num contexto em que o espaço público ele era vedado, você tinha uma série de constrangimentos, e você tem nesse momento a possibilidade de afirmação das identidades clubísticas através desses microgrupos dos anos 70, dos anos 80. Então foi uma experiência de pesquisa fantástica, que me deu muita realização pessoal, que eu pude descobrir, não à toa, né, resultou numa dissertação, numa tese de doutorado com 770 páginas. É claro que aí envolvendo também material complementar de ilustração, de matérias que embasavam essas reportagens, mas que teve esse fôlego justamente pela riqueza das reportagens que eu pude coletar nos arquivos do Jornal dos Esportes. Acompanhando isso no Rio de Janeiro e São Paulo, e isso foi completado com uma pesquisa qualitativa em que a gente gravou entrevistas com lideranças de torcidas organizadas, procurando compor vamos dizer, um corpus documental das narrativas, das versões que eles trazem para o fenômeno da violência. E aí, a partir dessas gravações, a gente, aqui uma das marcas do programa do CPDOC é a história oral, então a gente fez um processo de transcrição e de edição dessas entrevistas, e nós estamos publicando um livro chamado A Voz da Arquibancada, Narrativas de Lideranças da Federação de Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro, a FETORG. Desse livro que a gente começou a montar como pesquisa em 2010, concluiu em 2014, né, tem todo o trâmite editorial que é lento, e a gente está materializando isso agora sob a forma de um livro, junto com um curta-metragem, A Voz da Arquibancada, que é fruto dessa pesquisa feita aqui na Fundação Getúlio Vargas.